Inscreva-se no canal e confira agora Liberdade de Opinião. Nós vamos agora até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia ao vivo. Alexandre, boa segunda-feira e boa semana para nós, hein? Olá, Colombo. Boa semana para todos nós. Vamos em frente, Alexandre. Nosso primeiro assunto é o seguinte, é o veto anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro de parte do perdão àquelas dívidas de igrejas. Esse perdão foi aprovado pelo Congresso Nacional, havia expectativa do veto ou da sanção do presidente da República. A anistia das dívidas das igrejas enfrentava a resistência da equipe econômica e também de assessores jurídicos do presidente da República, que, segundo o próprio presidente, o teriam alertado para um eventual cometimento do risco de crime de responsabilidade. O presidente, aliás, explicou isso numa mensagem que publicou em redes sociais, justificando o veto, e depois ele diz o seguinte, abre aspas, confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. Bom, as estimativas apontam, como eu disse, a dívida de R$1 bilhão. São cálculos feitos pela área econômica, que mostraram um prejuízo potencial de até R$2 bilhões e 900 milhões. Alexandre, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a decisão tomada pelo presidente da República de vetar a anistia às dívidas e, ao mesmo tempo, sugerir nesse texto aos deputados e senadores que derrubem o veto dele próprio, o presidente da República, dizendo que se estivesse no Congresso Nacional, sem a caneta de presidente, tomaria outra decisão. Ele não sugeriu, né? Ele disse que se fosse deputado e senador, votaria pela derrubada. A única coisa que eu discordo aí é do mesmo. Esse do mesmo é inteiramente dispensável. Foi muito inteligente o presidente. Ele não caiu nessa de provocar um crime de responsabilidade, né? Já que o Congresso quer, tá aí. Eu vetei. Se vocês quiserem derrubar, derrubem. Se não quiserem derrubar, não derrubem. O problema é de vocês, né? Que não incidem sob crime de responsabilidade, conforme o próprio TCU já se manifestou. Mas ele sim, né? Ele não pode. Agora, está escrito aqui no livrinho, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, lá na linha 4B, instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Mais adiante, diz que as vedações compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Provavelmente, essa dívida aí de contribuição sobre lucro líquido é algo que a Receita Federal julgou que fosse fora da atividade essencial de igreja, né? Provavelmente é isso. Que é uma coisa que todo mundo paga aí, quem paga sobre lucro presumível tem que pagar isso. Mas, enfim, foi uma decisão inteligente e política do presidente da República. Não entrou nessa, não caiu nessa e devolveu para o Congresso. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Agora, Alexandre, quando ele diz que sendo deputado ou senador, ele não faria o que fez como presidente, ele não estimula o Congresso a derrubar o veto? Não, ele está dando uma posição pessoal dele. Se eu estivesse aí, eu derrubaria. Agora vocês façam o que quiserem. Ele não disse. Não,
Sugiro que votem, por favor, votem. Ele nunca se meteu no Congresso. Ele andou por lá durante quase 3 décadas. E está dando um exemplo de presidente da República que não se mete em questões internas do Congresso. É absoluta independência entre poderes, as decisões e ações do presidente da República em relação ao poder legislativo. Bom, o nosso próximo assunto, Alexandre, é uma entrevista exclusiva dada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, à CNN. Ele diz, entre várias outras coisas, que quer estar na chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022 e nós separamos um trecho aqui para ilustrar. Estou trabalhando para isso, né? Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, procurando facilitar o caminho dele, né? Sendo leal para todas as coisas que ele necessita. Então, se ele desejar a minha companhia para 2022, marcharemos de passo certo. Eles estão caminhando no passo certo para repetir a dose em 2022, Alexandre? Embora a gente ainda esteja muito longe, né? Até 2022. Não, certamente não vão repetir juntos. Não, começar que está longe, né? Ainda não chegamos na metade do mandato. Mas certamente não vão chegar, não vai haver de novo a chapa Bolsonaro-Mourão. Provavelmente chapa Bolsonaro e uma mulher. Né? Provavelmente, porque era essa a intenção anterior dele. Agora, o vice-presidente Mourão, nessa entrevista, aproveitou para desfazer um mal-entendido ou uma incompreensão de quando ele disse que não concordava com a reeleição, né? E que com isso estava implícito, olha, eu não quero mais ser vice se houver candidatura à reeleição, né? Não quero integrar essa chapa. Mais tarde ele deu 2 ou 3 entrevistas em que manifestou a sua opinião pessoal e o presidente chegou a dar uma resposta tipo, olha, o presidente sou eu, né? Quem toma as decisões sou eu. Então, para desfazer esse mal-entendido, essa interpretação, né? Nessa entrevista ele aproveitou para deixar bem claro, olha, se o presidente quiser eu vou, né? Porque eu sou leal a ele, né? Agora, se ele não quiser eu não vou, né? É a recíproca. Então é isso, esclareceu-se lá dentro, né? Dentro do palácio e do seu anexo onde está a vice-presidência da República, uma interpretação que estava sendo assim, fornecendo algum arranhão. Agora, essa chapa não vai ser repetida por uma incompatibilidade entre eles ou por uma conveniência política em 22, pelo presidente da República entender que uma mulher pode agregar mais à chapa? Qual é a pegada aí, Alexandre? O que é que vai pesar mais para essa alteração na chapa? Olha, eu volto a dizer, não chegou nem a metade, você mesmo disse, não chegou ainda a metade do mandato. Não adianta a gente entrar em detalhes aqui sobre como vai ser, como não vai ser, se a gente não tiver uma bola de cristal, né? Então, vamos deixar que as águas, né, corram por baixo da ponte, porque muita água ainda vai correr por baixo dessa ponte. A Justiça do Trabalho permitiu que as aulas presenciais nas escolas particulares no Rio de Janeiro sejam retomadas a partir de hoje. Aí houve uma outra decisão da Justiça proibindo as aulas nas escolas particulares na capital. Então hoje o quadro é aulas particulares no estado do Rio autorizadas, com exceção das escolas particulares na capital. E essa discussão judicial não acontece só no Rio de Janeiro, mas de uma forma ou de outra em todo o país, ou discussão judicial, ou discussão política, como acontece em São Paulo, em que o governo estadual permitiu a volta das escolas em vários municípios, mas a capital diz que só vai voltar depois de um inquérito sorológico, e esse inquérito só deve ter o resultado divulgado na semana que vem. Enfim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É um debate, não é, Alexandre, que envolve a segurança dos alunos, dos professores, dos funcionários das escolas. Ninguém sabe se as escolas públicas vão conseguir manter ou oferecer aos seus alunos os mesmos protocolos de segurança que estão sendo oferecidos ou prometidos pelas escolas particulares, e no meio disso tudo ficam estudantes, pais, sem saber exatamente o que vai acontecer. Qual é o cenário que você vislumbra para o curto prazo neste assunto, Alexandre? Cara, como é legal saber o quanto todos nós, um é diferente do outro. Em tempos assim, eu percebo que só quem é positivo, quem é otimista,
às vezes vai ficar plena. Eu acho que o medo impede você de viver. O medo vai te bloquear, o medo vai te deixar travado. Então, não tenha medo de viver. Eu diria, hora viva, está chegando uma luz no fim do túnel, né? Educação é uma atividade essencial. Sem educação, desculpem, sem educação não há salvação. Sem ensino não há futuro de um país. E as escolas foram fechadas. Algumas escolas particulares estão fazendo aí uma atualização assim, a meia boca, via digital. Agora, outras escolas, eu conheço um professor, por exemplo, por sinal é meu sobrinho, que é professor de uma escola da periferia de Porto Alegre, onde nenhum aluno tem celular. Então não tem como dar aula via digital. E como é que fica? Tem que reabrir a escola. Todo mundo sabe, a não ser os disseminadores do pânico, né, que criança tá praticamente imune a esse vírus, né? Quando pegava o vírus da gripe, ninguém tinha chilique por causa disso. Está na hora de reabrir a escola, sim, é atividade essencial, né? Nós vamos roubar um ano de formação de crianças, roubar um ano do país. O país já está atrasado em ensino, em educação, no PISA. O deputado Osmar Terra fez um levantamento de algo óbvio, né? Porto Alegre, por exemplo, no ano de 2019 até 31 de agosto, teve mais mortes que no ano de 2020. E todas as escolas estavam abertas, e todas as lojas estavam abertas, e todas as atividades seguiam normais, né? As pessoas morriam de doenças pulmonares, de gripe, etc., mas não houve isso. Então eu acho que sim, que está na hora de, claro, cada município avaliar, cada estado avaliar e reabrir as escolas, porque eu imagino que nem os pais estão aguentando em casa, né? Principalmente quem mora em apartamento, né? Manter as crianças isoladas. E vamos acabar com a hipocrisia, né? Praia cheia. Aqui em Brasília, o Pontão, que é um ponto turístico, ontem as pessoas que estavam lá me disseram que estava cheio e sem máscara, né? As academias de ginástica no Rio de Janeiro reabriram, mas a escola não pode reabrir. Então, acho que está na hora. Há um outro assunto importante para a gente tratar aqui no Liberdade de Opinião com o Alexandre, que é a expectativa, Alexandre Garcia, para a data do depoimento do presidente Bolsonaro naquele caso da suposta interferência do presidente na Polícia Federal, denúncia formulada pelo ex-ministro Sérgio Moro. A Advocacia Geral da União deve recorrer da decisão do ministro Celso de Mello, anunciada na sexta-feira. O ministro Celso de Mello, que está afastado do cargo, né, devido a problemas de saúde, mas ele já tinha deixado assinada a decisão que determina que o depoimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste inquérito seja presencial e não por escrito. Lembrando que esta possibilidade de depoimento por escrito já tinha sido oferecida e aceita pelo ex-presidente da República, Michel Temer, naquele episódio do inquérito dos portos. Então, Alexandre, eu queria saber qual é a sua opinião sobre a decisão do ministro Celso de Mello de entender, e ele disse isso no despacho, que o presidente da República deve prestar depoimento como um cidadão comum, de forma presencial, não se sabe se ainda de corpo presente, como costumam dizer, né, com os homens da Polícia Federal ali no gabinete, ou por videoconferência por causa da Covid-19, mas não por escrito, como eu acabei de dizer, aconteceu recentemente no episódio do ex-presidente Temer. O presidente Temer foi o ministro Barroso, né, que disse que o depoimento seria por escrito. Agora, nos estertores de seu tempo, né, ele termina dia 31 de outubro, está faltando um mês e meio. Emoções. Eu acredito que tenham sido emoções, né, do ministro Celso de Mello exigindo esse depoimento, não só o depoimento personalizado, né, pessoal, como recebendo interrogatório de advogados de Moro. Agora isso já está julgado, né? No momento que ele próprio mandou expor aquela reunião ministerial, todo mundo viu a razão, né? Que o ministro Moro ficou milindrado porque chamaram a atenção dele. Até a ministra Damares chamou a atenção dele durante a reunião. Ele ficou milindrado
e aí disse que ele está interferindo. O chefe do Poder Executivo, né, está interferindo na Polícia Federal. Vamos entender isso? Vamos entender isso antes que eu ria um pouco, né? O presidente da República foi eleito para ser chefe do Poder Executivo. A Polícia Federal é um órgão do Poder Executivo. O chefe da Polícia Federal é o ministro da Justiça. O chefe do ministro da Justiça é o presidente da República. Portanto, o chefe da Polícia Federal é o presidente da República. A influência dele obviamente, administrativa. Ele não pode interferir num inquérito, né? Mas ele pode dizer, olha, eu quero esse fulano de tal na direção, quero esse na superintendência. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. E não pode ser o comandante supremo da Polícia Federal. Ou seja, como disse o Sidney, vai dar em nada no final. Apenas um desgaste provocado por um ministro do Supremo que, em vez de jogar isso no arquivo, né, resolveu fazer barulho, jogar no ventilador. Agora, Alexandre, um depoimento por escrito ou de forma presencial dado pelo presidente Bolsonaro faz muita diferença se a gente levar em consideração a personalidade dele, né? Uma personalidade mais irritável, digamos assim, né? Seria melhor que ele prestasse esse depoimento por escrito, com a cabeça mais fria, auxiliado ali por advogados, pesando bem as palavras? Bom, eu não sou psicólogo para determinar a personalidade do presidente da República, mas certamente alguém que responda por escrito tem mais calma para responder, né? Não é a resposta da hora, né? Nesse momento, por exemplo, você está me perguntando, eu estou respondendo na hora. Eu não tenho aqui um script para fazer a resposta. É diferente, óbvio que é diferente, né? Agora, o ministro Celso de Mello teve bastante tempo para pensar nessa decisão e decidiu, ainda assim, me parece, né, com uma maneira de chocar, de balançar, porque o ministro Barroso entendeu que o presidente Temer poderia responder por escrito, né? Se pode, por que não fazer, né? Numa questão de harmonia entre poderes. Mas tudo bem, vai responder pessoalmente, por escrito, né? Provavelmente, se alguém disser, olha, pode vir aqui na Polícia Federal, ele é capaz de ir, né? Então, não vai dar em nada mesmo, porque todos vimos que foram melindres do ministro que foi juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. A gente não é psicólogo, mas eu vou me inspirar em Freud, que está aí ao seu lado. Também não precisa ser Freud para perceber que o presidente Bolsonaro tem um comportamento mais irritável, por exemplo, do que o do presidente Temer. Isso não é uma crítica, é uma característica de personalidade, né? Por exemplo, mandar as pessoas calarem a boca, esse tipo de coisa. O ex-presidente Temer nunca teve esse tipo de comportamento em público, pelo menos, né? Que se saiba, né? Estou inspirado em Freud aí, talvez tenha avançado um pouco aqui na minha análise psicológica, peço inclusive desculpas por isso, mas enfim, é que Freud sempre inspira, né, Alexandre? É verdade, Freud explica. É isso aí. Então, uma boa segunda-feira para você e boa semana, hein, Alexandre? Até amanhã. Até. O vice-presidente Hamilton Mourão negou em entrevista exclusiva